como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. É verdade, irmão Wagner. Palavras fortes, né? O Deus de toda graça, falando desse jeito, até assusta, né? Porque hoje em dia estão pregando um Jesus diferente aí, né? Um Jesus bobão, que passa a mão nas mãos, passa a mão na cabeça de todo mundo, que não castiga. Jesus é bom, ama todos. Olha só como Jesus fala. Tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eu estava meditando nesse verso, o Espírito me fez conectar com a parábola do semeador. Os 3 solos que não frutificam se encaixa perfeitamente nesse solo, né, nessa igreja de Laodiceia. Olha só o que está escrito. Né? Vamos ler de novo aqui o verso 17, né? Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e que está nu. Mateus 13, versos 19 a 23. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Por quê? Em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Tem tudo a ver com o que estava acontecendo em Laodiceia. E esse texto 17 nos diz exatamente isso, conectando com os versos anteriores. Conheço as obras, né? Obras mais é falta de obediência, é não andar em santidade. E eles estavam se contentando, felizes com os bens materiais. E olha a frase, eu tive que anotar isso aqui, eu tenho que ler exatamente como eu anotei, foi a frase que o Espírito Santo me fez resumir essa parábola que lemos aqui, dos 3 solos que não frutificam, conectando com a igreja de Laodiceia. Olha só, igreja na grande tribulação. Nós entendemos que essas 7 igrejas, elas são características de igrejas que precisam acordar para encarar a grande tribulação. Amém, queridos? Porque Apocalipse fala muito do número 7. Eu entendo que esse 7 fala demais acerca da última semana de Daniel. Então, a profecia escatológica, ela está firmada, tendo como base a profecia da última semana de Daniel. Quem entende a 70ª semana vai entender a escatologia. E nós entendemos que ela será dividida em 2 partes. A primeira metade, o grande e maior avivamento, e a segunda parte diante, perseguição. Então, essa igreja ela vai ter que se preparar para a grande tribulação. Mas antes haverá o despertamento. Igreja na grande tribulação tem que entender a mensagem, ouve e não a compreende. Primeiro solo. Deve estar disposta a padecer tribulação, ela se escandaliza por causa da perseguição, tribulação, não colocando o coração nas riquezas e nos cuidados da vida. Exatamente o que estava acontecendo com Laodiceia. Vou ler de novo. Igreja na grande tribulação tem que entender a mensagem, estar disposto a padecer tribulação, não colocando o coração nas riquezas e nos cuidados da vida. Por isso que a teologia da prosperidade, agora a teologia do coaching, essas teologias de Satanás, elas têm cara de verdade, mas elas não nos preparam para o tempo do fim. Porque para o tempo do fim, nós devemos nos preparar para perdermos tudo. Então, a igreja que não está preparada, não compreende a mensagem dos últimos dias, e ela não está disposta a padecer tribulação, a perder, a abrir mão de tudo por amor a Cristo, e não colocar o coração nas riquezas e nos cuidados da vida, se ela não se preparar, ela não vai estar qualificada para vencer nos últimos dias. E nós, como os atalaias de Deus, como os 2 candeeiros que estão acendendo a menorá, que estão despertando as 10 virgens do sono, mais do que nunca, nós temos que nos anunciar o que está por vir. Então, como o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 7, a partir do verso 29, é ter como se não tivesse.
Você pode usar as coisas deste mundo. Dependendo do seu chamado, você vai estudar, vai planejar, vai instruir seus filhos a ter uma boa profissão, enfim. Mas, ao mesmo tempo, deixar bem claro para eles. Olha só, filhos, o tempo está próximo, o dia é chegado. Então, que nós possamos compreender o seguinte, que nós temos uma missão, Deus quer um filho seu em todas as esferas da sociedade, rica, pobre, classe média, não importa. Mas você tem que entender o seguinte, como está escrito no Salmo 62. Se por acaso, dependendo do seu chamado, se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nela o coração. Então, se prepare para perder tudo no tempo do fim. Então, Deus mostrou um ângulo muito interessante, escatológico, nessa parábola do semeador. Se nós não estivermos preparados, vou ler de novo, se nós não entendermos a mensagem do fim e não estarmos dispostos a padecer tribulação e não colocar o coração nas riquezas e nos cuidados da vida, se nós, de fato, não entendermos isso, nós não vamos vencer no tempo do fim. Então, estou rico e abastado. Olha aí, o propósito, o objetivo dessas mensagens da teologia da prosperidade. Deus é contigo, tu vai prosperar, você vai ser rico, vai ser próspero, e daqui a pouco Jesus vem. Né? Ele vem inesperadamente. Quando ele voltar, aí sim, os judeus, raça ruim, que fiquem aí deixados para trás aí para poder cumprir a missão, vão morrer para dar a vida. É isso que eles falam. Mas nós entendemos que a igreja vai passar pela grande tribulação. E por compreendermos que vamos passar pela grande tribulação, nós precisamos entender a mensagem, estarmos dispostos a padecer tribulação e estarmos dispostos a abrir mão de tudo, não colocando o coração nas riquezas e nos cuidados da vida, para que a palavra não esteja sufocada. Então, se nós estamos nos enquadrando nesse verso 17 de Apocalipse 3, nós precisamos despertar, porque as coisas desta vida não podem gerar segurança. Apóstolo Paulo, só para finalizar, em 1 Timóteo 6, ele fala, não, se você é rico, diz aos ricos deste mundo, Timóteo, que não ponham as suas esperanças nas riquezas, porque elas são instáveis, na instabilidade das riquezas. Por quê? Porque hoje vocês podem ter segurança financeira, mas no tempo do fim, vocês vão ter que abrir mão de tudo isso. Não ponham seu coração nessas coisas. Então, é um despertamento para nós, meus irmãos. Nós precisamos aprender a nos preparar para os dias que virão. Posso ler mais uma vez, só para finalizar? Igreja na grande tribulação tem que entender a mensagem do tempo do fim, estar disposta a padecer tribulação, não colocando o coração nas riquezas e nos cuidados da vida. São os 3 solos que não frutificam. Amém. Amém. Bom, é interessante nós percebemos o quanto que o inimigo vem implantando nas igrejas para fomentar a apostasia nos últimos dias. Nós enxergamos isso estudando as igrejas do Apocalipse, entrando de maneira sutil, aumentando a iniquidade, o amor de muitos se esfriando. A gente percebeu isso em Éfeso, percebemos em Pérgamo o inimigo instalando seu trono lá, as profundezas enraizadas em Tiatira, na igreja de Sardes também, de maneira terrível, já sem obras favoráveis que agradam o Senhor. E aqui em Laodiceia, nós já percebemos que ela está totalmente tomada pela apostasia, já declarando obra que é antítese ao do Senhor. Enquanto as igrejas que apresentavam suas obras agradáveis e tinham características valiosas, Laodiceia já era antítese, já era contrária. Eu sou rico, eu me enriqueço, ou seja, totalmente tomada, manipulada pela apostasia, pela grande Babilônia. E essa característica de sou rico, estou enriquecido, é um tombo muito grande, porque se não se arrepender de tais doutrinas que o Wagner Nunes trouxe aqui, que é a questão da teologia da prosperidade, da hipergraça, outras teologias de engano, deturpando, desvirtuando a questão da salvação, a questão da eleição.
Então, isso muito é prejudicial. E aqui no Apocalipse 18 diz que todas essas riquezas estão de posse da grande Babilônia. Diz aqui, ó, Apocalipse 18, no verso 11, ó, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, nem ouro, nem prata, nem lenho fino, nem vinho, nem incenso, nem madeira, nem seda, nem pérolas, nada. Nós percebemos aqui diversos elementos que são valiosos neste mundo, mas que de nada serve para o reino do Senhor que há de vir. Então, nós precisamos proclamar essa mensagem. Olhai para as coisas que são de cima, como dizem Colossenses 3, e não das coisas que são da terra, as coisas terrenas que nos prendem. É um preço caro que será pago. Nós precisamos discernir esse entendimento aqui. E, principalmente, alertar aqueles que estão presos com as coisas deste mundo. Amém, amém. Quando a gente vê essa igreja, uma igreja morna, que Jesus está prestes a vomitar, para aqueles que acreditam que as igrejas são tempos históricos, nós não temos outra escolha a não dizer que, então, nos últimos tempos, essa é a igreja dos dias de hoje, porque a gente não crê aqui. Mas, por exemplo, da igreja da onde eu saí, eles creem e eles falam, nós somos a igreja de Laodiceia. Eu não teria orgulho nenhum em dizer isso. Nenhum orgulho em dizer isso. Eu teria orgulho de ser de Esmirna, né, irmão Ricardo? Esmirna seria uma igreja o melhor, e nós temos que batalhar por isso. O que a gente está querendo trazer aqui não sejamos mornos. Eu trouxe um texto que está lá no livro de Pedro, segunda epístola de Pedro, no capítulo 1 mesmo, e no versículo 7 em diante, que diz assim, ó. Não, desculpa, versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunidos de toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Todos os adjetivos que nós precisamos. Se nós não tivermos isso, olha o que vem dizendo, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazei com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos, que é exatamente o que nós não devemos ser, mornos, inativos e sem frutos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é o quê? Cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, enquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, é exatamente o que precisamos para viver uma vida íntegra perante o Senhor. Entende? Que nós possamos ser aquelas pessoas que vão adiante, não mornos, para que a gente não possa ser encontrado cego e nu. Imagina só que coisa bem chata, né? A gente ser dito de nós como igreja. Vocês são cegos, vocês não enxergam nada. E vocês são nus, não estão vestidos de Cristo, que traz todas esses adjetivos para nós.